Bom, pessoal, então vamos dar início a mais essa aula do curso, né, de equações diferenciais. E, bom, tá faltando a gente abordar dois tópicos finais, né? O primeiro deles e o que a gente vai abordar na aula de hoje, são as equações diferenciais de segunda ordem. E o último tópico que vai ficar faltando é a resolução de equações diferenciais utilizando a transformada de Laplace. É, bom, então, dando início aqui na nossa aula, é, como eu adiantei, nós iremos estudar na aula de hoje as equações diferenciais, eu vou colocar de forma abreviada, né? Equações diferenciais ordinárias, lineares e de segunda ordem. Lá nas aulas, nós vimos como resolver equações, é, lineares de segunda ordem, um caso bem particular, né? São casos aplicados ao movimento retilíneo, que são equações do tipo, colocação, d quadrado y, dx ao quadrado igual, eu vou colocar uma g aqui, só para ficar, lá tinha chamado de f, né? Mas não tem problema, estou chamando de g. Então, essa daí, a gente já resolveu esse tipo de equação de segunda ordem. Utiliza uma... integrando duas vezes, né? Vocês se lembram, né? Aplicamos no movimento retilíneo, quando a aceleração não é constante, etc. E aí, a gente viu que é só integrar duas vezes. Agora, a gente vai pegar o caso genérico, né? Que seria uma generalização desse caso aqui. Então, vamos lá, ó. Então, o que seria uma equação diferencial linear de segunda ordem, na sua forma geral? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó. Uma EDO, vou colocar assim de forma abreviada, de segunda ordem, uma EDO linear, né? Aí eu... EDO linear de segunda ordem é da forma. Então, vamos colocar assim, ó. Ela vai ser uma px vezes a derivada de segunda ordem, mais uma função q de x vezes a derivada de ordem 1, mais r de x vezes a função igual a g de x. Então, essa seria a forma geral de uma equação linear de segunda ordem, né? Então, vocês percebam que é uma generalização do caso de cima, tá certo? Poderia até fazer assim, né? Voltar aqui só para ficar mais coerente, né? Então, o caso de cima é um caso particular da de baixo, né? Com Q de x e R de x iguais a zero.
né? E f de x como sendo g dividido por p. Bom, nos casos em que a gente queremos abordar aqui, essas funções p, q, r e g são funções contínuas, tá bom? Então, o objetivo dessa aula é determinar a solução geral da equação 1. Bom, então a gente vai começar essa aula. Na aula de hoje, a gente vai estudar alguns casos particulares da equação 1. A gente ainda não vai ver na aula de hoje como resolver a equação 1 nesse formato aí, no caso geral, tá bom? Então, eu vou pegar alguns casos, a gente vai começar com alguns casos particulares da equação 1. Então, vamos lá. A primeira particularidade que nós iremos considerar é o caso em que a função g de x é uma função nula, tá certo? Esse vai ser o primeiro particularidade que a gente vai considerar, beleza? Então, vamos lá. Ó. Vou colocar assim, ó, inicialmente, vamos considerar g de x igual a zero, certo? Inicialmente, vamos considerar g de x igual a zero. Considerando g de x igual a zero, a equação 1 ela vai poder ser reescrita da seguinte forma, ó. Px b quadrado y dx ao quadrado mais q de x dy dx mais r de x e y igual a zero, certo? Ah, quando a gente considera g de x igual a zero, a gente se refere à equação 2 como sendo uma equação homogênea, tá certo? Ela recebe o nome de equação homogênea, né? Seria o termo que não depende da variável, do y, no caso, né? É zero. Aí a gente tem uma equação homogênea. Não vou colocar aqui, ó, porque pode aparecer em algum livro ou em alguma aplicação que vocês estiverem estudando. Bom? Bom, então vamos começar com esse caso particular. Equações lineares de segunda ordem e homogênea, tá bom? Depois a gente faz o caso geral. Bom, como eu falei para vocês, o nosso objetivo é encontrar as soluções, ou a solução geral da equação homogênea, beleza? Então, existem dois fatos que eu gostaria que eu vou passar para vocês sobre as soluções da equação homogênea que vão nos guiar por essa busca da solução geral, tá certo? Então, são dois fatos que eu vou passar para vocês, ó, a respeito de solução da equação homogênea. O primeiro eu vou chamar de teorema 1. Bom, esse primeiro fato diz o seguinte, que se eu tiver
duas soluções particulares da equação homogênea, da equação 2. Então, qualquer combinação linear dessas duas soluções vai ser também uma solução. Tá bom? Então, eu vou escrever como que fica isso aqui, ó. Então, eu vou chamar aqui, ó, se y1 e y2 são soluções da equação homogênea 2, então y igual C1 de y1 mais C2 de y2, sendo C1 e C2 números reais, também é solução da equação homogênea. Beleza? Tranquilo, né? Então, eu tenho duas soluções particulares. Então, eu posso considerar qualquer combinação linear dessas duas soluções e essa combinação linear também vai ser solução. Então, vamos verificar que esse resultado é verdadeiro? Vamos lá, quais são as nossas hipóteses aqui? Que y1 e y2 são soluções, certo? Se y1 e y2 são soluções, então satisfazem a equação homogênea, certo? Ó, então, por hipótese, y1 e y2 são soluções. Se são soluções, satisfazem a equação. Então, vamos substituir lá. Então, a gente vai ter que P de x e duas linhas, mais Q de x, y' mais R de x, y1 igual a zero, certo? Então, na hora que eu trocar aqui, ó, por y1 ou y2, essa equação fica satisfeita. Vale para y1 e vale para y2. Então, px, y2, duas linhas, né, a derivada segunda, qx, y2 linha, mais rx, y2 igual a zero. Beleza? Então, essa daqui é a nossa hipótese. Então, vamos mostrar agora que a combinação linear de y e y2 também é solução. Eu vou pegar y como sendo C1, y1 mais C2, y2. E a minha tese é que y é solução. Para mostrar que y é solução, preciso mostrar que y satisfaz a equação homogênea. Ou seja, se eu pegar p de x, multiplicar pela derivada segunda, mais q de x, multiplicar pela derivada primeira, mais r de x, multiplicar por y, o resultado tem que ser zero. Certo? Então, vamos verificar se vai dar zero. Ó. Então, vamos lá. Ó. Px
derivada segunda, mais QX vezes a derivada primeira, mais R de X vezes Y, tem que mostrar que isso aqui dá zero. Então, vamos lá, não, vamos fazer as continhas aqui, ó. PX, quem que é Y2? Ou melhor dizendo, derivada segunda, ó. Então, vou colocar assim, vou trocar y por C1, Y1 mais C2, Y2, certo? Derivada segunda, mais QX, quem que é Y? C1, Y1 mais C2, Y2, derivada primeira, mais R de X vezes Y. C, C1, Y1 mais C2, Y2, certo? Mostrar que isso aí é zero. Bom, essa derivada segunda aqui, ó, dessa soma. Lembre-se que a derivada é um operador linear, tá certo? Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Então, aqui, ó, aplicando essas propriedades sucessivamente, o que a gente tem? Que a derivada segunda dessa soma nada mais é do que C1 vezes a derivada segunda de y1 mais C2 vezes a derivada segunda de y2, certo? Mais Q de x, mesma coisa aqui. C1 vezes a derivada primeira de y1 mais C2 vezes a derivada primeira de y2. E aqui eu posso fazer a distributiva, né? Ó. Rx, C1, Y1, mais Rx, C2, Y2. Eu posso agora rearranjar esses termos, ó. Posso colocar assim, ó. Antes de rearranjar, vou desfazer essa distributiva aqui também, ó. Esse vezes esse. C1, ordem dos fatores não altera o produto. C1 px, derivada segunda de y1. Essa distributiva agora. C2 px, derivada segunda de y2. Mais C1 qx, derivada primeira de y1. Mais C2 qx, derivada primeira de y2, mais C1 Rx y1 mais C2 Rx y2. Agora sim, ó. Vou colocar o C1 em evidência. Vou colocar C1 em evidência, ó. Aparece um aqui, aparece um aqui e aparece um aqui, ó. Então vai ficar C1 que multiplica, olha lá, ó, Px e derivada segunda de y1 mais, pega aqui agora, Px derivada primeira de y1 e aqui agora, mais Rx y1, certo? Agora vamos colocar C2 em evidência. Então, mais C2, que multiplica. Se eu tirar C2 daqui, o que sobra? P de x, derivada segunda de y2. Se eu tirar C2 daqui, o que sobra? Qx mais y2'. E se eu tirar C2 daqui, o que sobra?
R de x, y2. Pergunta: quanto que dá essa expressão que está dentro do colchete? Por hipótese, vai dar zero. Essa expressão que está dentro do colchete dá zero. Assim como essa daqui, ó. Por hipótese, zero também, ó. Então, essa aqui vai dar zero. Então, no final, eu fiquei C1 vezes zero, mais C2 vezes zero. Tudo isso aqui é zero. Ou seja, a gente mostrou que y, que é uma combinação linear de y1 e y2, também é solução. Certo? Portanto, se y1 e y2 são soluções, qualquer combinação linear de y1 e y2 vai ser solução também. Beleza aqui, pessoal? Vamos lá. Portanto, y, C1, y1 mais C2, y2 é solução. Fica provado aí o teorema. Então, esse foi o primeiro fato. Né? Eu mencionei dois, né? O segundo, qual que é o segundo? O segundo eu só vou enunciar ele, mas eu não vou demonstrar não, porque ele é mais complicado, tá? Vamos lá, o segundo fato aqui, ó, que vai nos ajudar na busca da solução geral da nossa equação. Segundo fato é o seguinte, ó. Se eu tenho duas soluções duas soluções linearmente independentes, aí eu vou usar com uma certa frequência esse termo linearmente dependente, então eu vou abreviar. Vou escrever LI. Então, se eu tenho duas soluções linearmente dependentes da equação homogênea, em um intervalo I, e, além disso, P de x é diferente de zero para todo x nesse intervalo, então a solução geral da equação homogênea vai ser dada por y igual C1, y1 mais C2, y2. Beleza? Esse resultado pode parecer parecido com o resultado anterior, mas não é. Bom, o resultado anterior diz que se eu tenho duas soluções particulares, então qualquer combinação linear dessas duas soluções também é solução. É isso que diz o resultado do teorema 1. Certo? Esse outro é mais forte. Ele me permite encontrar a solução geral da nossa equação homogênea.
que ele diz? Se eu tenho duas soluções linearmente independentes, ou seja, se uma solução não é um múltiplo por escalar da outra, essas duas soluções não são múltiplas, né? No intervalo I aí, e se P de x lá da equação homogênea for diferente de zero, então a combinação linear dessas duas, na verdade, a solução geral vai ser dada pela combinação linear dessas duas soluções. Tá certo? Então, essa daqui é mais forte. Esse resultado aqui é mais forte. Então, se eu quero encontrar a solução geral, basta eu encontrar duas soluções particulares que não são múltiplas, que são linearmente independentes, que são LI. Beleza? Então, são esses dois resultados que nós iremos utilizar. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui eu não vou demonstrar, né, porque é mais complicado. Esse segundo aqui a gente só vai usar. Eu vou fazer duas observações aqui. Ó. A primeira é só reforçando aqui, né, que essa questão de linearmente independente, linearmente dependente, é um conceito que a gente estuda lá em álgebra linear. Então, eu não lembro, eu não sei se todos se lembram disso, né? Então, só vou reforçar aqui esse conceito para vocês, que a gente vai usar. Então, y1 e y2 são linearmente independentes. Né? Aí a gente vai escrever de forma abreviada LI, se y1 e y2 não são múltiplos. Certo? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Só para relembrar aqui. Ó. Vamos supor, ó, y1 como sendo x ao quadrado e y2 como sendo 5x ao quadrado. Percebam que uma solução é múltipla da outra. Olha lá, o y2 é 5 vezes y1. Então, essas soluções aqui, ó, são múltiplas, né? Não são linearmente independentes. Elas são dependentes, certo? Então, aqui, ó, são múltiplas. Né? Y1 e Y2 são múltiplas. Seriam o conceito de linearmente dependente, né? LD. Já a solução, as funções e elevado a x e x elevado a x não são múltiplas. Não são múltiplas. Ou seja, são LI. Beleza? Você não consegue escrever o y2 como sendo uma constante vezes y1. Beleza? Então, só relembrando esse conceito aqui para vocês do que são funções ou soluções, né? LI, beleza? Então, o teorema diz que se eu tiver duas soluções LI, duas soluções particulares LI, que não são múltiplas, então a solução geral é dada por qualquer combinação linear dessas duas soluções LI. Tranquilo? Então, para encontrar a solução geral, basta encontrar duas soluções LI. Tranquilo?
Então, colocar essa observação B, né? Se descobrirmos duas soluções LI, então conhecemos todas. Bom, então o nosso trabalho se resume nesse ponto a descobrir duas soluções LI, né? E a princípio pode não parecer fácil, né? E realmente, no caso geral das equações da equação homogênea, não é simples, tá certo? Você pegar duas soluções particulares ILI. Então, aqui a gente vai fazer mais uma restrição, tá certo? Vamos restringir mais uma vez, né, a classe de EDOs lineares de segunda ordem. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Então, em geral, não é fácil descobrir soluções particulares, né? De uma EDO linear de segunda ordem. Entretanto, né, é sempre possível descobrir duas soluções particulares, lineares, num caso em que as funções P, Q e R são constantes. Quando P, Q e R são constantes. Ou seja, se a equação for da forma ó, A, derivada segunda, mais B, derivada primeira, mais C, Y igual a zero. Beleza? Beleza, pessoal? Então, restringir aqui mais uma vez a classe de equações diferenciais lineares de segunda ordem. Agora a gente vai pegar as EDOs que têm esses termos aqui constantes. Então, tá. Então, então a gente está num caso bem particular. Equações diferenciais homogêneas, g de x igual a zero. E agora eu peguei esses termos aqui, ó, todos constantes. Resultando, então, numa EDO linear de segunda ordem dessa forma. Então, vamos lá. Vamos descobrir, então, as soluções, duas soluções particulares e LI desse caso aqui. Bom, olhando aqui a natureza dessa equação, qual seria um chute para uma solução particular da equação 3?
Olha lá, ó. Então, pensa aí numa função que, quando eu derivar ela duas vezes, multiplicar por uma constante, mais uma constante vezes a derivada primeira dela, mais uma outra constante vezes ela, tem que dar zero. Seria interessante a gente começar essa investigação por meio da função exponencial. Por quê? Quando a gente deriva a função exponencial, a derivada de uma função exponencial é ela mesma, ou um múltiplo dela, né? Dependendo ali do expoente, tá certo? Então, a gente poderia tentar encontrar uma solução envolvendo a função exponencial. Será que a solução exponencial é uma solução particular? Então, vamos lá, ó. Vamos considerar y como sendo a exponencial de uma constante vezes x. Né? Um R aqui, um número real. Então, vamos tentar determinar uma condição necessária, até mesmo suficiente, para que a exponencial seja uma solução da equação 3. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Bom, para eu verificar para que a exponencial seja a solução, eu tenho que calcular a derivada segunda, a derivada primeira e substituir tudo isso na equação e tem que dar zero, certo? Então vamos lá. Ó. Qual que é a derivada primeira da exponencial? Derivada primeira da exponencial tem que aplicar a regra da cadeia, né? Então vai dar ela mesma vezes a derivada do expoente, que é a derivada da constante vezes x, é a própria constante. Então vai ficar r é elevado a rx, certo? Agora vamos calcular a derivada segunda. Derivada segunda é a derivada da derivada primeira, vai ficar a derivada, opa, isso. Derivada de r é elevado a rx, que vai ser constante, né, vezes a derivada de e elevado a rx, que a gente já viu que é r é elevado a rx. Então isso aqui dá r ao quadrado é elevado a rx, certo? Então, vamos lá. Então segue que y igual a e elevado a rx é solução da equação 3, C e só C, na hora que eu substituir, tem que dar zero. Então, vai ficar ó, A, Y' mais B, A, Y é derivada segunda, né? Mais B, derivada primeira, mais C, Y, isso aqui é igual a zero. Vamos substituir agora, ó. C e somente C. A vezes a derivada segunda, está aqui. R quadrado é elevado a Rx, mais B, R'. O que é R'? Ó, tá aqui. R é elevado a Rx mais C vezes Y. Y tá aqui, né? Ó. É elevado a Rx igual a zero. Então, C e somente C. Percebam que E elevado a Rx é fator comum para essas três parcelas. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Então, vai ficar como? Ó, E elevado a Rx que multiplica. Se eu tiro E elevado
a Rx da primeira parcela, o que sobra? A R ao quadrado. Se eu tiro E elevado a Rx da segunda parcela, o que sobra? B vezes E. E se eu tiro E elevado a Rx da terceira, o que sobra? C, igual a zero. Então, eu cheguei num produto nulo. Esse produto nulo, a função exponencial, a gente sabe que para ter um produto nulo, um dos fatores tem que ser nulo. Só que a função exponencial nunca se anula, certo? A função exponencial nunca se anula. Vocês se lembram, né? Sempre maior do que zero. Certo? Nunca é zero. Então, qual que é o único fator que resta para ser nulo? O segundo. 6 somente C, AR ao quadrado, mais B, R, mais C, igual a zero. Certo? Então, em resumo aqui da ópera, y igual E elevado a Rx é solução, T, e só C, A R ao quadrado mais B R mais C igual a zero. Tranquilo? Então, percebam que essa equação aqui que a gente chegou é uma equação do segundo grau e ela desempenha um papel importante para determinar se y igual a elevado a rx é a solução. Essa equação, chama ela de 4, como ela desempenha um papel importante, ela recebe o nome. Ela é chamada de equação característica ou equação auxiliar. De equação característica ou equação auxiliar. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, para determinar uma solução particular, eu sei que y igual a E elevado a Rx vai ser uma solução particular se R for uma solução, for uma raiz, né, da equação característica. Bom, uma outra observação que a gente pode fazer é que, como vocês puderam ver, essa equação característica ela é importante. A gente precisa memorizar ela de alguma forma. Então, percebam que a gente pode obter a equação característica a partir da equação 3. A gente pode obter essa equação aqui, ó, a partir da equação 3, simplesmente substituindo o y duas linhas por r quadrado, y' por r e y por 1. Certo? Olha lá, ó. Só trocar y duas linhas por r quadrado, y' por r e y por 1. Beleza? Então, vou colocar essa observação aqui, ó. A equação auxiliar 3 pode ser obtida de, assim, ó, da equação A, y duas linhas, mais b, y', mais c, y igual a zero, substituindo y duas linhas por r quadrado, não, vou colocar assim, né? Por r quadrado, y' por r e y por 1. Tranquilo?
Bom, então, para determinar uma solução particular, né, ou para que y igual e elevado a rx seja uma solução particular, o R tem que ser solução da equação característica, ou da equação auxiliar. A equação auxiliar é uma equação de segundo grau, então a gente vai precisar obter as raízes da equação de segundo grau, certo? E a gente sabe, a gente pode fazer isso de duas formas, né? Ó. Basicamente, né? Ou por fatoração, ou resolvendo a fórmula de Bhaskara, né? Com as raízes da equação auxiliar, podem ser obtidas por fatoração, como fatoração simples, soma e produto, ou pela fórmula quadrática, né? Ó, pela fórmula de Bhaskara, né? Então, R1 igual menos B mais raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2 vezes A, essa seria a primeira raiz, e a segunda raiz, menos B, menos raiz quadrada de delta, né? B quadrado menos 4AC, dividido por 2A. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Vamos separar é, vamos separar aqui em três casos, né? Porque as raízes de uma equação de segundo grau, elas podem se encaixar em três grupos, né? Elas podem ser reais e distintas, reais e iguais, ou complexos, números complexos, né? Então vamos lá, ó. Vamos separar em três casos aqui. E o que determina se as raízes são distintas, reais e distintas, se são iguais ou se são números complexos, o que que é? É o discriminante, não é? É o delta. Vamos separar em três casos, de acordo com o sinal do discriminante. Certo? Vamos lá, vou pegar o primeiro caso, ó. Pregar o caso em que b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero. Então, nesse caso, a gente vai ter duas raízes reais e distintas, né? Então, nesse caso, né, as raízes são reais e distintas. Tranquilo? Logo, y igual é elevado a R1x e y2 igual é elevado a R2x são soluções linearmente independentes.
LI da equação 3, né? 3 que eu chamei? Isso, da equação 3. Certo? Então, vamos lá, recapitulando. A gente viu que y igual a rx, y igual a e elevado a rx, é uma solução particular se e somente se o R for solução da raiz, né, da equação auxiliar. Beleza? Bom, então a gente separou aqui o caso, né? A gente está analisando o discriminante da solução auxiliar, da equação auxiliar, melhor dizendo. Então vamos lá. No caso em que o discriminante é positivo, a gente vai ter duas raízes reais e distintas. Portanto, eu consigo montar duas soluções particulares. Eu consigo montar essa solução aqui com a primeira raiz e essa solução com a segunda raiz, né? Como R1 e R2 são soluções da equação auxiliar, né? Y1 e Y2 são soluções da equação diferencial. Além disso, essas duas funções são LI, elas não são múltiplas uma da outra. Certo? Porque o R1 é diferente de R2. Então, essas duas soluções não são múltiplas, elas são LIs. Então, portanto, eu achei duas soluções LI da minha equação diferencial. Então, o que o teorema 2 diz, nesse caso? Teorema 2, ó. Se eu tiver duas soluções LI da nossa equação homogênea, então a solução geral é dada por qualquer combinação linear dessas duas soluções LI. Beleza? E é claro, aqui o P de x é A, né? Que é diferente de zero. Então, pelo teorema 2, vou mudar de cor aqui, ó. Pelo teorema 2, temos o seguinte fato. Vou chamar aqui o teorema 3. Teorema 3. Vamos lá. Se as raízes R1 e R2 da equação auxiliar A R ao quadrado mais BR mais C igual a zero forem reais e distintas, então a solução geral de da equação A derivada segunda mais B derivada primeira mais CY igual a zero é qualquer combinação de Y1 e Y2. Tranquilo? Viram a importância do teorema 2, né? Vamos ver um exemplo agora, ó. Vamos resolver a nossa primeira EDO aqui de ordem linear de ordem 2. Então, vamos resolver essa equação diferencial aqui, ó. Derivada segunda de y mais derivada primeira menos 6 vezes y igual a zero. Vamos encontrar a solução geral. Então, para encontrar a solução geral, vamos obter a equação auxiliar, ou equação característica. Então, solução
Então, lá, a equação auxiliar é, para obter a equação auxiliar, troca y duas linhas por r quadrado, y linha por r e y por 1. Então, vai ficar r ao quadrado mais r menos 6 igual a zero. Entenderam, né? Isso aqui vira r quadrado, isso aqui vira r e y vira 1. Né? Então, a equação auxiliar fica assim. Agora, vamos obter as raízes. Né? Aqui dá para fazer por soma e produto. Pensem aí, dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 6. Por soma e produto, a gente tem que R1 é menos 3 e 2, né? R1 é menos 3 e R2 é 2. Dois números que somados dão o oposto do que está aqui, né? No caso, o oposto de 1, que é menos 1. Então, dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 6. Soma menos 3 e 2 dá menos 1, multiplica eles dá menos 6. Beleza? Você pode fazer por Bhaskara também. Portanto, duas raízes reais e distintas, a solução geral vai ser dada como? Nesse formato. É uma constante vezes e elevado a R1x, mais uma segunda constante vezes e elevado a R2x, onde R1 e R2 são as raízes reais e distintas. Então, portanto, a solução vai ser uma constante C1 vezes E elevado a menos 3x mais uma constante C2 E elevado a 2x. C1 e C2, números reais aqui. Tranquilo, pessoal? É bem tranquilo, vocês viram, né? Achar a solução geral aí. Vamos fazer mais um? Mais um, ó. Exemplo 2. Vou pegar aqui, ó. 3. Aí eu vou trocar a notação de derivada aqui, só para a gente não criar nenhum vício aqui, ó. Mais dy dx, né, usando a notação de Leibniz aqui, ó, igual a zero. Beleza? Como que fica a equação auxiliar? Eita, equação auxiliar. Então, vou trocar derivada segunda por r ao quadrado, derivada primeira por r e y por 1. Então, a equação vai ficar 3 r ao quadrado mais r menos 1 igual a zero. Ah, não dá para fazer por soma e produto, né? Tem aquele 3 ali, eu tenho que pensar, vai já atrapalha aquele 3. Vamos fazer por Bhaskara mesmo. A gente sabe que... vamos calcular o discriminante aqui primeiro, ó. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o discriminante vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Então, vai ser 1 mais 12, que é 13. O discriminante deu positivo, né? Tem duas raízes reais e distintas. Então, lá, vou ter R1 igual a menos B mais raiz quadrada de delta sobre 2A e R2 menos B menos raiz quadrada de delta 2A. Então, R1 vai ser menos B menos 1 mais raiz quadrada de 13, 2 vezes A, 6.
E R2 menos B vai ser menos 1 menos raiz quadrada de 13 sobre 6. Então, tá aí as nossas duas raízes reais e distintas. Portanto, o que o teorema, esqueci a numeração aqui, né? O teorema 3 diz que a solução geral é dessa forma. Então, é só colocar lá, montar a solução geral, ó. A solução geral é y igual a uma constante C1 é elevado a R1x, então vou colocar, ó, menos 1 mais raiz de 13 sobre 6 vezes x, mais C2 é elevado a R2x. R2 menos 1 menos a raiz quadrada de 13 sobre 6x. Né? C1, C2, números reais. Então, variando C1 e C2, eu vou ter todas as infinitas soluções particulares da nossa EDO linear de segunda ordem e termos constantes. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Bom, mas como vocês devem imaginar, o discriminante nem sempre dá estritamente positivo. Às vezes ele pode dar igual a zero. Como que fica nesse caso? Então vamos resolver esse caso agora, ó. Caso 2. Então, discriminante igual a zero. Certo? Se o discriminante for zero, quantas raízes eu vou ter? E qual a qualidade, né? É o número real ou o número complexo? Nesse caso, a gente vai ter duas raízes reais e iguais. R1 igual a R2, certo? Isto é, as raízes são iguais e reais. E reais. Tranquilo? É... E qual vai ser o valor da raiz, né? Além disso, R, que é igual, né, R1, R2, é simplesmente, né, substituindo lá na fórmula de Bhaskara, discriminante por zero, vai ser menos B sobre 2A. Então, R igual a menos B sobre 2A. Ou de forma equivalente, ó, o 2A está dividindo, vou passar ele multiplicando, vai ser 2AR mais B igual a zero, certo? Então, pessoal, qual que é o problema nesse caso? Em que há apenas uma raiz. Se há apenas uma raiz real, a gente só consegue obter uma solução particular, certo? Quando a gente tem duas raízes reais e distintas, a gente tem duas soluções particulares. E ele, aí a gente pode usar o teorema 2 para obter todas as soluções, né? Para obter todas as soluções, eu preciso de duas soluções particulares, ILI, certo? Então, no caso em que o discriminante é zero, eu só tenho uma raiz da equação característica e, portanto, eu só tenho uma solução particular. E só com uma solução particular eu não consigo montar a solução geral. Como que eu faço para obter uma segunda? Então, ó, a segunda solução, bom, nesse caso aqui, portanto, a gente sabe que y igual a e elevado a rx é uma solução. Né? Como obter a outra, né? A outra, pessoal,
vai ser dada da seguinte forma. Considere, vou colocar aqui o y1, né? Considere y2 como sendo x elevado a rx. Considere essa função aí, x é elevado a rx. A afirmação é que essa segunda função também é uma solução, certo? Se realmente ela for uma solução, então eu resolvi meu problema. Eu tenho duas soluções, L e I, e a partir dessas duas eu consigo montar a solução geral. Então, o que eu preciso fazer agora é mostrar que realmente essa segunda função também é solução. Então, vamos verificar isso? Vou chamar de essa equação de 5 aqui, ó, que a gente vai precisar dela. Então, vamos lá. Vamos mostrar que y2 também é solução. y2 também é solução. De fato, para mostrar que é solução, preciso mostrar que satisfaz a equação diferencial. A, y duas linhas, mais B, y', mais C vezes y é igual a zero. Então, vamos lá. Ó. Então, vou precisar calcular a derivada primeira de y2 e a derivada segunda de y2, para eu poder substituir na equação diferencial. Vamos lá. y2', quanto que dá? É a derivada de x é elevado a rx. Percebam que aqui eu tenho produto, é a derivada do produto. Eu preciso aplicar a derivada do produto, né? Como que é a fórmula da derivada do produto? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, certo? Então, vamos lá. Ó. Derivada do primeiro, derivada de x, vezes o segundo, mais o primeiro x vezes a derivada do segundo, é elevado a rx. Derivada de x é 1. Vai ficar 1. 1 vezes e elevado a rx é e elevado a rx. Mais, derivada de e elevado a rx é e elevado a rx vezes r. Então, vai ficar rx e elevado a rx, certo? Agora, vamos calcular a derivada segunda. Ó. A derivada segunda nada mais é do que a derivada da derivada primeira, certo? A derivada primeira está aqui, ó, a gente já calculou. E elevado a rx mais rx é elevado a rx. Então, vamos calcular essa derivada. Ó. Derivada da soma, soma das derivadas. Vai ficar a derivada de e elevado a rx mais derivada da constante vezes a função, é a constante vezes a derivada da função. Fica assim, né? Vamos calcular a derivada dessa primeira parcela aí, ó. Derivada de e elevado a rx é r elevado a rx mais r. Derivada de x vezes e elevado a rx, a gente já calculou. A gente já calculou aqui, ó. E o resultado deu isso aqui, ó. Então, eu só vou substituir na linha de baixo. Então, vai ficar e elevado a rx mais rx elevado a rx. Então, ó, aplicando a distributiva, ó, vai ficar do rzinho aqui, ó. Fica r elevado a rx mais r elevado a rx mais r quadrado x elevado a rx. Certo? R elevado a rx mais r elevado a rx é 2r elevado a rx. Mais r quadrado, x elevado a rx. Beleza? Lembrando que essa daqui é a derivada segunda. Agora que eu já calculei a derivada primeira, a derivada segunda, eu consigo substituir na equação para ver se ela fica satisfeita.
Então, vamos lá. Então, segue aqui. Vamos mostrar que isso aqui vai dar zero. Ó. A vezes derivada segunda de y2 mais b vezes derivada primeira de y2 mais c vezes y2. Vamos mostrar que isso aqui dá zero. Então, vai ficar ó, a vezes derivada segunda de y2. Tá aqui. Agora substituir. 2r elevado a rx mais r quadrado x elevado a rx mais b vezes derivada primeira de y2. Derivada primeira de y2 está aqui. Vamos copiar aqui, ó. Certo? Vezes derivada primeira de y2. Mais c vezes y2. y2 é x elevado a rx. Temos que mostrar que isso daí vai dar zero. Então, vamos lá. O que, que a gente consegue fazer? Consigo aplicar distributiva, né? Ó, do Azinho aqui. Então, vai ficar 2AR elevado a Rx mais A R quadrado X elevado a Rx mais, fazendo a distributiva do B agora, B elevado a Rx mais BRX elevado a Rx mais CX elevado a Rx. O que dá para a gente colocar em evidência aí, ó? Dá para colocar em evidência o A elevado a Rx, ó. Aparece A elevado a Rx, elevado a Rx e aparece aqui, né, onde eu assinalei, aparece E elevado a Rx aqui, ó. Então vai ficar ó, 2AR mais B, tudo isso que multiplica E elevado a Rx. Agora aparece x é elevado a rx aqui, x é elevado a rx aqui, e x é elevado a rx aqui. Ó. Então, colocando ele em evidência, o que, que vai ficar? Ó? AR ao quadrado mais BR mais C, tudo isso que multiplica x é elevado a rx. Certo? Quanto que dá 2AR mais B? 2AR mais B vai dar 2AR mais B, dá zero, ó. Certo? E quanto que dá A ao quadrado, AR quadrado mais BR mais C? Dá zero também. Tá certo? Porque R é a solução da equação auxiliar. Certo? Rzinho é a solução da equação auxiliar. Portanto, AR ao quadrado mais BR mais C é igual a zero. Então, aqui zero também. Então, ficou 0 vezes E elevado a Rx mais 0 vezes x E elevado a Rx e tudo isso aqui dá zero. Ou seja, o que, que a gente mostrou? Que y2 é uma solução particular. Portanto, y2 igual x E elevado a Rx é solução também. Também. Beleza? Então, ó, temos duas soluções particulares. E essas soluções não são, são LI, não são múltiplas, tá certo? Portanto, y igual E elevado a Rx e y2 igual x E elevado a Rx são soluções
LI. Então, segue do teorema 2, se eu tiver duas soluções LI, a combinação linear dessas duas soluções LI vai ser a solução geral. Beleza? Vamos lá. Ó. Então, aqui vai ser o teorema 4. Ó. Teorema 4. Então, ó, então, se a equação auxiliar A r ao quadrado mais BR mais C igual a zero tem apenas uma solução, ou uma solução, ou uma raiz real, então y igual C1 é elevado a Rx mais C2x é elevado a Rx, né? Com C1, C2 números reais, é a solução geral. Tá? A nossa equação aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Percebam que essa solução geral difere do caso anterior por esse x multiplicando, certo? Quando eu tenho duas raízes reais distintas, vai aparecer aqui, né, R1 e R2, sem esse x. E quando eu tiver uma única raiz real, aí eu tenho que vai aparecer o mesmo R, só que aqui na segunda vai aparecer esse x multiplicando. Beleza? Então vamos lá, então, ó. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa equação aqui, ó. 4 vezes derivada segunda de y mais 12, derivada primeira de y, mais 9y igual a zero. Então, como que vai ficar aqui a equação auxiliar? A equação auxiliar é 4r ao quadrado mais 12r mais 9 igual a zero. Né? Vamos já fazer por Bhaskara aqui logo. Calcular o discriminante. B ao quadrado menos 4ac, B ao quadrado é 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 4, vezes C, que é 9. Então, vai ser 12 ao quadrado, 144, menos 16 vezes 9, 144, 16 vezes 9 é 90 mais 54. Zerou, né? Beleza, pessoal? Então, o discriminante deu zero. Então, a gente tem uma única raiz real. Portanto, R igual a menos B sobre A, que é igual a menos B menos 12 sobre A, que é 4, simplifica por 4. Menos 3, 2A, né? 2A. Deixa eu ver se eu coloquei certo anteriormente. Isso, coloquei. Beleza. Menos B sobre 2A. 2A, então aqui vai dar 8. Por 4 dá 2, né? É a única solução real. É a única solução real. Portanto, a solução geral vai ser E elevado a Rx mais... Opa!
faltou as constantes, né? C1 é elevado a Rx, mais C2x é elevado a Rx. Nesse caso, vai ser C1 é elevado a menos 3 sobre 2x, mais C2x é elevado a menos 3 sobre 2x, né? C1, C2 reais, é a solução geral. Beleza, pessoal? Aqui também não tem muito segredo, né, pessoal? Nesse caso, calcula, obtém a equação auxiliar, encontra a raiz, né? Nesse segundo caso aqui, o delta vai dar zero, vai ter uma única raiz. Então, só montar a solução geral nesse formato, sendo R a raiz. Então, não tem segredo também. Bora para o último caso, né? Já fizemos discriminante maior do que zero, discriminante igual a zero. Agora a gente precisa fazer o discriminante menor do que zero. Como que vai ficar nesse caso? Caso 3 agora. Caso 3. B ao quadrado menos 4ac menor do que zero. Certo? Vamos lá. Nesse caso, quando o discriminante dá negativo, o que acontece com as raízes? As raízes são números complexos, né? Então, R1 e R2 são complexas, né? Tranquilo? Então, vai ficar como, pessoal? Ó, então, a gente sabe que a equação vai ser fórmula de básica, né? R igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por duas vezes o A. Então, vai ficar, ó, menos B mais ou menos. Vou colocar o menos um em evidência aqui, dentro da raiz. Então, vai ficar ó, menos um que multiplica 4ac menos b quadrado, certo? Dividido por duas vezes a. Então, vai ficar R igual. Separar o menos o 2a ali, ó. Separar em duas frações. Mais ou menos. A raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas, né? Raiz quadrada de menos um vezes raiz quadrada de 4ac menos b quadrado, dividido por 2a. Raiz quadrada de menos um é o i, né? Um número complexo. Fica mais ou menos i, número complexo, número imaginário, raiz quadrada de 4ac menos b quadrado, tudo isso dividido por 2a. Certo? Então tá aí, né? As raízes, que são complexas, e eu já separei aí a parte real e a parte imaginária do número complexo, beleza? Então essa aqui é a parte real e essa parte imaginária. Imaginária, beleza?
Ou eu posso escrever assim, ó. Ou ainda, posso escrever assim, ó. O R1 é alfa mais I beta e R2 é igual a alfa menos I beta, onde alfa é menos B sobre 2A e beta é raiz quadrada de 4AC menos B quadrado dividido por 2A. Beleza? Vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa distinção, separando em parte real e em parte imaginária. Beleza, pessoal? Então, a gente está no caso em que o discriminante é negativo, vou ter duas raízes complexas, né? E eu consigo, são complexos conjugados, né? E eu consigo calcular, né? Ou explicitar ali a parte real e a parte imaginária das raízes. Beleza? Vamos lá, ó. Vamos continuar aqui. Para continuar, então a gente vai ter duas soluções. É, duas soluções particulares e LI, né? Mas antes da gente continuar aqui, deixa eu só relembrar uma equação aqui. Uma equação famosinha, que é a equação de Euler. A equação de Euler diz que E elevado a I vezes θ, onde I é um número complexo e θ é um número real, pode ser escrita como cosseno de θ mais I seno de θ. Não sei se vocês já viram essa equação aí. Beleza? Vou usar ela. Ó. Só a gente vai só usar. Ó. Então, no caso de números complexos, temos dois números complexos e distintos. Então, a gente consegue montar duas soluções particulares também. São elas, né? Ó. Parecido com o caso 1, o discriminante maior do que zero. Então, a gente pode escrever que a solução geral vai ser, vou chamar de uma constante. Eu vou precisar renomear, então eu não vou chamar de C. Vou colocar assim, ó. Não, mas eu vou colocar logo A é elevado a R1x mais B é elevado a R2x, certo? A e B aqui, números reais, beleza? Então, pelo teorema 2, essa, como A é elevado a R1 é uma solução particular, E elevado a R2 é uma outra solução particular, são LIs, então a solução geral vai ser dada como uma combinação linear dessas duas soluções particulares. Beleza? Aí eu só mudei C1 por A e C2 por B, porque a gente vai fazer uma manipulação aqui. Lá no final eu vou deixar com C1 e C2. Só que poderia deixar assim, né? Poderia deixar, mas dá para a gente melhorar essa, essa solução geral, tá certo? A gente consegue deixar ela uma outra cara, né? Então vamos lá, ó. Vamos fazer algumas manipulações aqui, ó. Então vai ficar o seguinte, ó. Então vou trocar o R1 vou trocar por alfa mais I beta e o R2 alfa menos I beta. Alfa e beta são, respectivamente, a parte imaginária e a parte real e a parte imaginária. Vamos lá, então vai ficar como, ó.
Vai ficar A elevado a R1, vou trocar por A mais I beta X, certo? Mais B é elevado a R2, A menos beta I, ou I beta, né? Tanto faz aqui, não vou deixar I beta. Certo, pessoal? Entenderam, né? Troquei lá R1 e R2. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho, ó. Posso aplicar distributiva naquele X? Então vai ficar alfa X mais I beta X, mais B é elevado a alfa X menos I beta X. Posso, mesma base, somar os expoentes, ou vice-versa, né? Então vai ficar A é elevado a alfa X vezes é elevado a I beta X, mais B é elevado a alfa x vezes é elevado a menos I beta x. Certo? Ó, E elevado a alfa x é fator comum, então eu já vou colocá-lo em evidência. Então vai ficar A é elevado a I beta x mais B é elevado a menos I beta x. Certo? E agora, ó, posso usar a igualdade de Euler. Né? O que que a igualdade de Euler diz? Vou escrever ela aqui novamente. Ó. E elevado a I θ é igual a cosseno θ mais I seno θ. Então vamos lá. Ó. Então vai ficar como? Ó. E elevado a alfa x eu não vou mexer. A vezes. Aqui, ó. Quem está fazendo o papel do θ é beta x. Certo? Então vai ficar. Opa, mudando de cor. Cosseno de θ, nesse caso é beta x, mais I seno de beta x. Beleza? A mesma coisa para a segunda parcela. B, mesma coisa aqui, ó. Aplicar a igualdade de Euler. Só que agora é menos beta x, né? Ó. Nesse caso aqui, ó. Nesse segundo caso, o θ é menos beta x. Vamos lá. Vai ficar cosseno de menos beta x mais I seno de menos beta x. Beleza? Bom, posso fazer a distributiva aí do A. Olha o chuveirinho aqui do A. Então vai ficar A cosseno de beta x mais I vezes A seno de beta x. Mais, posso fazer a distributiva do B. Só que o cosseno, ó, cosseno de menos beta x, o cosseno, ele é uma função par. Né? O cosseno é uma função par. Quem se lembra disso? Cosseno de menos θ é igual cosseno de θ. Cosseno tem essa propriedade, né? Uma função par. Então, cosseno de menos beta x é igual ao cosseno de beta x. Então, posso colocar assim, ó, B cosseno de beta x. E o seno? Ó, aparece seno de menos beta x. O seno é uma função ímpar. Seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Menos seno de θ. Então, posso reescrever aqui, ó, já distribuindo B, né, e tirando esse menos aqui para fora do seno, vai ficar menos IB seno de beta x. Concorda?
E agora eu posso colocar, ó, juntar os fatores comuns. Vamos lá, ó. Então aparece aqui, ó, cosseno de beta x, cosseno de beta x. Então vai ficar a mais b, né, ó, cosseno de beta x. E aqui aparece, ó, seno de beta x, seno de beta x. Então vai ficar mais i a menos b seno de beta x. Tranquilo? Aí agora sim, ó, considerando C1 A mais B e C2 como sendo I A menos B, o que a gente vai ter? Que a solução geral ficou y igual e elevado a alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Então fica assim, a solução geral nesse terceiro caso, né? Vou trocar a ordem aqui. Tá? Beleza, pessoal? Fica assim? E aqui, ó, essa solução geral, ela me dá todas as soluções reais ou complexas da minha equação diferencial, certo? Então, a equação acima é, nos dá todas as soluções. Que aí pode ser real ou complexa, né? Bom, as soluções reais eu obtenho considerando C1 e C2 números reais, constantes reais, certo? É a terceira, né? Ó. Então, as soluções. As soluções serão reais, vou colocar assim. Ó. As soluções serão reais quando C1 e C2 forem reais. Tranquilo? Então, vamos para o nosso último teorema aqui. Resumindo, né? Seria o teorema 5. Então, se as raízes da equação auxiliar, né? A r quadrado mais br mais c igual a zero forem números complexos,
né? Então, R1 igual a mais I beta, e R2 igual a alfa menos I beta, né? Sempre serão números complexos conjugados. Então, a solução geral de A y duas linhas mais B y' mais C y igual a zero será da forma y igual E elevado a alfa x, que multiplica cosseno de beta C1, né? Faltou C1. C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Beleza? Então percebam um papel fundamental que a parte real e a parte imaginária desempenham, né? Aqui na solução geral, onde elas aparecem aí, ó. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui desse caso. Vamos resolver a equação y duas linhas menos y6 vezes y' mais 13y igual a zero. Então, como que vai ficar a equação, a equação auxiliar, né? Ou a equação característica? R quadrado menos 6R mais 13 igual a zero. Calcular o discriminante. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 13. Então, vai ficar 36 menos 52. Vai ser igual a menos 16, né? Negativo. Beleza? Então, estou no terceiro caso. Duas raízes complexas, né? Então, preciso determinar a parte real e a parte imaginária das raízes para poder montar a solução geral. Vamos lá. Vai ficar R. Você não precisa decorar aquela fórmula lá, menos B sobre 2A e beta igual a raiz quadrada de 4AC menos B ao quadrado sobre 2A. Você pode resolver aí, ó. Pode resolver. Né? Então vai ficar menos B. Menos B, 6. Mais ou menos raiz quadrada de menos 16 sobre 2 vezes A, que é 2. É só explicitar aí a parte real e a parte imaginária. 6 sobre 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 16 sobre 2, né? Que vai ser 3 mais ou menos I, 4 sobre 2, 3 mais ou menos I vezes 2. Ou 2I, né? Tanto faz. Mais ou menos 2I, ó. Então, parte real e parte imaginária. Então, como que vai ficar a solução geral? Só trocar aqui o alfa por 3 e o beta por 2. Então, vai ficar, ó. Então, portanto, y é E elevado a alfa x, que multiplica cosseno de beta x, C1, né? Mais C2 seno de beta x. Substituindo, vai ficar y igual a E elevado a 3x, que multiplica C1
cosseno de 2x mais C2 seno de 2x, né? Com C1, C2, né? Aí pode ser qualquer coisa, complexo, né? No caso de C1 e C2, no caso de C1 e C2 reais, a gente vai ter as soluções reais, né? E no caso do C2 complexo, a gente vai ter as soluções complexas. Então, para finalizar aqui a aula, só o resuminho, né? O resumo das soluções. Certo? Então, vamos lá. Ó. Como que vai ficar? Que as raízes, ó, raízes da equação auxiliar. Se elas forem reais e distintas, então as soluções são da forma C1 é elevado a R1x mais C2 é elevado a R2x. Se forem iguais, então a solução é C1 é elevado a R1x mais C2x é elevado a R1, ou só R, né? Rx. E se forem complexos, da forma A, mais ou menos, e beta, então a solução vai ser elevado a alfa x, C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. Vamos lá, então ficar assim. Tranquilo, né, pessoal? Então é só, dada a equação de segundo grau, a EDO, né, linear de segunda ordem, homogênea, obtém a equação de coeficientes constantes, obtém a equação auxiliar, acha as raízes e analisa se em qual caso cai. Analisa o discriminante. Positivo, igual a zero, e negativo. Para cada um dos casos, você consegue montar a solução geral. Bom, por hoje seria isso, pessoal.